Meus amigos, minhas amigas, eu sou Cândido Ferreira Filho, economista, professor universitário, e este canal Aprender Economia é dedicado a discutir de uma forma didática temas relacionados à economia e à teoria econômica. Hoje, nós estamos recebendo o professor Antônio Carlos de Azevedo Lobão, economista, mestre, professor universitário, com grande experiência no mundo acadêmico e também no mundo empresarial. Nós vamos tratar hoje sobre a monografia. A monografia é um momento muito importante na vida dos estudantes universitários e na vida dos estudantes de economia. Como vocês sabem, os estudantes de economia concluem o seu curso apresentando e defendendo uma monografia perante uma banca examinadora. A monografia e o TCC é, para muitos estudantes, a primeira experiência de um trabalho científico, de redação de um trabalho científico. E é sobre isso que nós vamos conversar com o professor Lobão. Professor Lobão, agradeço a sua participação. Eu gostaria de colocar uma primeira pergunta. Queria que você conversasse com os nossos estudantes. Por que fazer uma monografia no curso de economia? Por que a monografia é importante para a formação dos nossos economistas? Bom, primeiramente eu queria agradecer ao professor Cândido, pela oportunidade, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando sobre economia. Eu sou professor da Faculdade de Economia da PUC já desde 1987, então tem bastante tempo, já convivi com várias gerações de estudantes, e sempre uma coisa me chamou a atenção, a angústia que os estudantes têm com relação à sua monografia, o trabalho de conclusão do curso. E acho que é importante essa sua iniciativa, professor Cândido, para, de certa forma, esclarecer para esses estudantes o papel da monografia, a importância dele, não só enquanto parte ainda da sua formação, da sua graduação, mas também como uma oportunidade depois de mercado de trabalho. Então, vamos colocar a ideia de que, primeiro, já usando até um título de um livro que a gente vai comentar um pouco depois, é possível ser feliz fazendo uma monografia. E eu acredito, de fato, nisso e já vi isso acontecer. Tá? Agora, vamos pensar a monografia, porque muitos estudantes olham a monografia como mais uma atividade, como mais um trabalho, como mais um exercício, alguma coisa, uma tarefa que ele tem a fazer. Mas não é bem assim. A gente tem que entender a monografia, primeiro, como o trabalho final, a conclusão de um processo. Um processo que começou há 4, 5 anos atrás, quando se entrou na faculdade de economia, começou a discutir as disciplinas, ou seja, isso vai mudando a visão de mundo, e a monografia é uma espécie de síntese, é uma espécie de resultado desse processo. Então, não é mais uma tarefa, talvez seja a tarefa para a qual nós viemos nos preparando ao longo do curso, enquanto trabalho científico, ou seja, enquanto trabalho de formação, que a monografia faz parte da formação dos estudantes. É a primeira pesquisa, vamos dizer, que muitos dos estudantes vão fazer. Então, aprender a pesquisar, aprender a responder questões, a ter um problema, entender um problema com toda a sua magnitude, encontrar ali caminhos e respostas para essas questões, é algo muito gratificante e muito importante. E é a síntese, então, de um curso. Óbvio que na monografia se reflete, muitas vezes, aquilo que o estudante foi ao longo do tempo. Em geral, aqueles que se dedicam, que fazem um bom curso, têm todas as condições de fazer uma boa monografia. E é isso que a gente espera. Ou seja, de alguma forma, é um processo. Embora seja um produto, no final, ela é um processo. Uma outra coisa que eu acho que é importante, a monografia ela pode abrir portas. Pode abrir portas para a sua área profissional. Foram inúmeros os casos de estudantes que eu vi que, ao estudar um determinado tema, determinado setor econômico, ou mesmo uma empresa, com as suas monografias, depois viabilizaram o ingresso nessa área, nessa empresa, muitas vezes. Ou seja, por quê? Porque você passa a dominar um pouco mais determinado assunto, determinado setor econômico, determinado produto, ou seja, você
consegue ter algo mais ali. E óbvio que as empresas têm interesse em profissionais que entendam melhor o seu mercado, que entendam melhor do seu negócio. Então, a monografia não deve ser vista só como o final de um curso de graduação, mas também pode ser, né, uma oportunidade para abrir portas para a sua vida profissional, para o seu mercado de trabalho. Muitas pessoas trabalham hoje numa empresa, mas elas gostariam de atuar em outro setor, gostariam de atuar em uma outra área, e a monografia pode lhe fornecer essas competências ali para começar, para pleitear, né, uma vaga nessas, ou um trabalho nessas áreas, né? Além do que, óbvio, é um trabalho de pesquisa. Então, muitos que pretendem continuar os seus estudos, que pretendem passar para um mestrado, né, a monografia pode ser a porta de entrada, né? Foram inúmeros casos de monografias que depois foram utilizadas como partes de um processo de seleção de programas de mestrado, e muitos delas, inclusive, foram depois continuar desenvolvendo esse tema no mestrado, no doutorado e assim por diante. Então, eu acho que a monografia ela é fundamental nesse processo. Ela é a síntese de um processo e pode ser o início de outros. Né? E a gente vê também, né, que é um momento de realização, ou seja, em que muitas vezes muitos estudantes costumam levar os seus pais, familiares, amigos para participar do processo, né? E aí você vê aquele brilho nos olhos, né, daquelas pessoas que vão apresentar ali algo sobre um tema que elas estudaram, que elas conhecem mais, que pode ajudar os colegas depois. Essa monografia, as melhores monografias geralmente ficam em bibliotecas, vão ser consultadas por outros estudantes ao longo da vida. Então, isso tudo traz um orgulho, né? Você fecha com chave de ouro quando você faz uma boa monografia, né? Você dá aquela autoconfiança que é preciso, né? Eu sei que, infelizmente, alguns estudantes eles copiam ou fazem de qualquer maneira, e aí, óbvio, que perdem esse brilho, né? Acaba sendo, às vezes, até mesmo que, óbvio que se for descoberto, isso tudo acaba sendo... óbvio que os professores têm que zelar, né, pela ética e tudo mais, isso pode dar problemas ali, né, mas, além de tudo isso, fica aquela sensação de que as coisas não estão bem feitas, né, perde aquela oportunidade de ter um momento de orgulho, de mostrar para os outros, né, um trabalho que foi feito, que é fruto de horas ali de reflexões, tá certo? Então, tudo isso faz parte, né, da formação enquanto pessoa. Então, eu acredito que a monografia tem um papel muito importante, que os estudantes não devem ter medo da monografia, mas, óbvio, existe todo um método, né? Existem métodos que permitem que você possa desenvolver essa monografia com qualidade e, quem sabe, até sendo feliz em fazer essa monografia. Muito bom, professor Lobão. O professor Lobão traz para nós aqui experiências importantes na redação da monografia. Eu vou tomar a liberdade para comentar um caso. Eu orientei um estudante que fez uma monografia sobre uma análise tutorial sobre a indústria de papel e celulose, e essa monografia foi fundamental para que ele depois fosse estudar, fosse trabalhar numa grande empresa de papel e celulose em Jundiaí. E a monografia foi importante, porque ele conhecia a empresa, ele conhecia o setor, ele tinha o que falar, e a monografia auxiliou ele no ingresso numa grande empresa, enfim, no sucesso da carreira profissional. E também tem outros casos de alunos que usaram a monografia como base para um projeto para ingressar, projeto de pesquisa, né? Base para elaborar um projeto de pesquisa para entrar num programa de mestrado. Então, nós temos muitos exemplos que mostram que a monografia é importante profissionalmente, academicamente, e que é importante que os alunos realmente se dediquem. E essa ideia, Lobão, muito importante. A monografia é como um coroamento. A monografia reflete um pouco o que é o curso, o que é o estudante. É lógico que um bom estudante, dedicado, empenhado, tende a fazer uma boa monografia, uma monografia que ele vai poder mostrar para os demais. Eu queria aproveitar agora, mostrar para vocês, depois eu vou colocar os dados no canal, o livro do professor Lobão. É um livro que trata sobre a redação da monografia. É possível ser feliz fazendo uma monografia, é um guia para a eficiência nos estudos. Eu queria aproveitar, Lobão, e fazer a seguinte pergunta.
É possível ser feliz, fazer uma monografia? O que o estudante precisa fazer para aproveitar esse momento? Por favor, Lobo. Bom, apesar do título parecer um título de autoajuda, né? Mas, na verdade, eu acredito nisso mesmo. Tá? Eu acredito que é possível, sim, a pessoa ter satisfação, ter orgulho, ter felicidade em fazer a sua monografia. Eu acho que alguns passos precisam ser atendidos, algumas etapas precisam ser atendidas para que isso aconteça. Tá? A primeira coisa que eu acho que é importante é a escolha do tema. Né? Porque o tema ele é fundamental. Vamos imaginar que esse estudante vai ficar ali, às vezes, mais de um ano, né, estudando sobre um determinado tema, conversando sobre aquele tema, procurando dados, tentando entender aquilo. E a coisa que é o caminho mais fácil de fazer uma boa monografia é você gostar daquilo que você está pesquisando. Né? Ou seja, aquilo passa a ter algum significado para você. Eu costumo brincar dizendo que escolher o tema de monografia é como escolher um namorado ou uma namorada. Né? E muitas vezes é isso que vai acontecer, porque você vai ter que conviver com esse tema durante muito tempo, dias, aí, às vezes fim de semana, né? E vai ter que conviver com o tema. Né? E é tão difícil quanto escolher um bom ou uma boa namorada, ou seja, você tem que, de alguma forma, ter afinidade com aquilo, ter interesse naquilo. Né? Aqueles que namoram uma pessoa pelo qual não tem afinidade ou não gostam, aquela relação é uma dificuldade, é um problema. E com a monografia é a mesma coisa. Então, muitas vezes, alguém fala, esse tema é muito difícil, é muito fácil. O que é difícil e fácil? Fácil é aquilo que você gosta, aquilo que você tem satisfação, aquilo que você tem prazer em estudar, em aprender, né? Aquilo que você gostaria de entender melhor. E o que é difícil? É difícil não é aquilo que pouca gente estuda, é aquilo que não te diz respeito, aquilo que você não tem interesse. E você fica ali passando horas, às vezes, lendo sobre coisas que você não gosta. Então, o primeiro passo, escolha algo que traga um significado, aquilo que você gostaria de aprender mais, aquilo que você tem interesse, aquilo que você gostaria de conversar sobre aquilo, né? Porque você vai conviver com esse tema. Então, essa é a primeira dica que eu acho que é fundamental. A gente faz tanta coisa que a gente não gosta, a gente estuda tanta coisa que não tem significado para a gente, né? Agora é uma oportunidade que você tem de você ser bom, de você aprender mais sobre algo que tem interesse. E aí, óbvio que a nossa ciência, e as ciências sociais em geral, mas a economia, ela permite que você estude sobre qualquer coisa praticamente. Porque tudo que está aí, todos os bens, os serviços que estão na nossa frente, tem uma história e tem uma economia por trás. As coisas não apareceram do nada. Então você pode escolher algo que te interesse, que você goste, e ter ali, a partir da sua monografia, uma visão mais econômica, né, sobre aquilo. Então, se você gosta de cinema, você gosta de futebol, você gosta de teatro, gosta de moda, gosta de qualquer coisa, você pode usar a monografia para entender um pouco melhor sobre aquilo. A gente já viu monografias de vários temas de pessoas que se identificavam com aquilo e que gostaram daquilo. Então, tudo tem um viés econômico. Basta você sair na rua que você vai ver economia por trás daquilo. Você pode fazer, se você toma seu café da manhã, você pode fazer uma monografia sobre o seu café da manhã, sobre o café, que faz parte da industrialização do país, sobre o trigo, sobre pão, sobre fome. Né? Você pode, se você vai ao banheiro, você faz sobre saneamento básico, vai sair de casa, você pode fazer sobre transporte urbano, você pode fazer sobre indústria automobilística, você pode fazer sobre cidades, sobre urbanização, sobre o que você quiser. Tudo cabe à economia. Então, o primeiro passo, procure algo que você tenha interesse, que você queira aprender mais, que você se divirta lendo sobre aquilo, ou seja, aquilo que você faz nos seus momentos de lazer. Veja se ali não tem uma monografia por trás daquilo. Né? Você tem sobre indústria do entretenimento, você tem sobre tudo. Eu já vi monografias sobre os mais diferentes temas, com viés, você vai mostrar a economia por trás daquilo, e isso pode lhe dar uma excelente monografia. Né? Então, já vi vários temas sobre religião, sobre artes, sobre entretenimento em geral, ou seja, tudo cabe uma análise econômica, tudo pode virar objeto de estudos de um economista. Essa é uma vantagem que nós temos, né? Por trás de tudo. Eu gosto de futebol. Bom, futebol é um negócio. Hoje você pode fazer monografias sobre sustentabilidade de clubes, sobre valores, sobre tudo isso permite uma análise econômica. Então, a gente tem que encontrar nosso tema, aquilo que nos interessa.
que é, como eu disse, é como se fosse encontrar um namorado ou uma namorada que você goste, que você queira estar presente, queira estar próximo, né? É o seu tema de monografia. Esse é o primeiro passo, talvez seja a principal sugestão aí para quem quer, de fato, ser feliz fazendo uma monografia. É fazer uma monografia sobre o que ela gosta, né? Sobre o que aquela pessoa gosta. Tá? Muitas vezes as pessoas escolhem o tema pelo professor. Né? É quase como escolher o namorado ou a namorada pela sogra ou pelo sogro. Né? Mas só que você não vai conviver com o professor, com a sogra, você vai conviver com o namorado, com a namorada. Então é melhor você escolher um tema e depois procurar, né, um professor ou quem que tenha afinidade com aquele tema, que possa lhe ajudar. Né? Então esse é o passo. O que importa é o seu tema. Tá? Então essa talvez seja a primeira sugestão, e acho que é a mais importante de todas. Se fosse ficar só em uma, essa seria a sugestão. Faça algo que tenha significado, que você goste, que você quer aprender mais sobre aquilo, um problema que te intriga, ou um produto, ou um setor que te interessa, ou até mesmo aquilo que você gostaria de trabalhar e gostaria de conhecer mais, e aí sim você vai ver como as suas horas na monografia vão se tornar muito mais agradáveis do que se você fizer um tema que aparentemente muita gente já pesquisou e que tem mais facilidade, e tal, mas que não te diz muito respeito. Tá? Então essa acho que talvez seja aí a chave da felicidade no sentido de ter uma monografia. Tá? Agora, depois existe um conjunto de técnicas, de coisas que, aos poucos, né, as pessoas podem adquirindo. Ter regularidade, né, ou seja, preciso ter convivência, como um namorado ou namorada, você precisa conviver com ela, conhecer melhor, né, conversar sobre o tema, entender um pouco mais o que está se falando sobre aquilo. Né, e à medida que você vai conhecendo, você vai gostando de fato. Ninguém ama o que não conhece. Na verdade, as pessoas que gostam do tema porque passam a conhecer melhor, né? Vão procurar informações, vão ver os dados, e aí a gente tem dicas, né, que podem ser dadas, mas fundamentalmente é isso, a regularidade, você se comprometer com aquele tema, procurar conhecer mais, ver quem são os pesquisadores, quem está atuando naquela área, que tipo de trabalho eles estão publicando. Hoje a gente tem a internet que permite a gente ter acesso a quase tudo que é publicado, quase tudo que tem, a gente consegue ter acesso, então ninguém mais tem problema de falta de informação e tudo mais. Pelo contrário, a dificuldade é até saber exatamente o que é que importa ali. Então, ter essa regularidade, ter um tempo para isso. Né? Não adianta você ficar estudando, fazendo monografia, se o seu WhatsApp não para, toda hora você vai e vai lá ver o que é. Então, tenta cuidar de si mesmo, é a sua formação. Né? É a sua monografia. Então, assuma um compromisso com você mesmo e com todo mundo. Escolhe qual é o melhor horário que você tem para fazer, quanto tempo você tem disponível. Eu só tenho sábado pela manhã. Então, tá bom, coloca isso como um compromisso. Avisa seus amigos, avisa todo mundo, olha, sábado eu não posso fazer nada. Desliga o WhatsApp, depois você vai ver as mensagens, depois você vai ver tudo. E se dedica àquilo. Né? Então, essa regularidade, essa constância, né, que vai permitir que você, aos poucos, vai se familiarizando com aquele tema, você vai se envolvendo com aquele tema, né, como, de fato, um namoro, né, você vai, com a convivência, você vai se familiarizando, você vai tendo mais intimidade com o assunto que você vai pesquisando, vai entendendo os problemas que são colocados ali, como é que se resolve aquilo, né? Ou seja, então, tudo isso faz com que você vá gostando desse processo, vai se dedicando, e isso tem tudo para fazer uma boa monografia. Não se esquecer que a monografia ela é sempre uma resposta de uma pergunta. Né? Ou seja, a monografia, você tem que ter uma dúvida, você tem que ter uma curiosidade, né? E aí você vai, aos poucos, encontrando as respostas para aquela questão, problema ali que se coloca no início. Escolher um problema é sempre difícil, a gente tem que conhecer o tema para ter um bom problema, mas veja a monografia como uma espécie de investigação, né, que você vai tentar entender e responder aquela pergunta. Né? E aí, é óbvio, ela vai ganhando significado. Quanto mais importante for a pergunta para você, mais significado ela vai ter, e mais você vai se divertindo e encontrando ali as respostas para o trabalho que você está fazendo. Tá? Então, acho que, em linhas gerais, seria isso que
que a gente que pode dizer, né, nesse tempo que a gente tem aqui, tá? E que acredito, mas eu acredito sim, acredito que é possível ser feliz. Já vi muitos casos que esse namoro se tornou noivado, se tornou depois casamento, e muitos ex-alunos, né, ex-orientandos, hoje trabalham na área, desenvolvem questões naquilo, tá certo? Aquilo que começou ali, né, na monografia, encontrando ali o seu problema, o seu tema, ou seja, esse namoro acabou em casamento, já tem filhos e continua atuando ali, né, nessa área. Tá? É isso que eu penso mesmo, não é só um livro de autoajuda que, em geral, o livro de autoajuda só ajuda quem escreveu, né? Mas isso aqui, a ideia não é essa, é que as pessoas possam, de fato, refletir sobre a monografia, refletir sobre o processo de aprendizado, ter de novo prazer em aprender sobre algo, certo? E de conseguir falar sobre aquilo, né? Ter uma reflexão sobre aquilo. Isso é muito importante, é um diferencial importante para a pessoa, melhora a autoestima dela, quando ela faz uma boa monografia, vê todo mundo ali assistindo a sua defesa, né? E pode abrir portas, como você mencionou aí, né, professor Cândido? E eu também tenho vários exemplos nesse sentido de pessoas que, a partir da monografia, saíram voando, né? Assim, ou seja, alcançaram níveis muito mais altos na sua carreira profissional. Muito bom. O professor Lobão traz para nós ensinamentos importantes. Ele destacou aí, eu acho que é uma questão que nós precisamos pensar, a definição do tema. Qual é o tema? Nós estamos, nesse momento, precisamos definir a área temática da monografia, então é importante que todos pensem em alguma coisa que tem interesse, tem vontade, tem disposição para estudar. E, a partir daí, os outros ensinamentos, né? Você tem que escolher um tema que você goste, mas depois precisa ler, precisa ter disciplina, regularidade nos estudos, enfim. Tem aí um conjunto de procedimentos. Mas fica, eu acho que é importante essa lição. Olha, nós precisamos escolher um tema que você goste, que você tenha afinidade. Como diz o professor Lobão, é um namoro. Você tem que namorar alguém que você goste, né? Então, isso é importante para nós. Professor Lobão, eu agradeço, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que os ensinamentos que você está trazendo serão de grande valia para os nossos estudantes. Muito obrigado, Lobão. Professor Cândido, eu que tenho a agradecer, tá? Essa oportunidade de estar aqui, conversar com você, com aqueles que estão nos assistindo. E acho que é muito importante a gente resgatar a ideia. E nós somos seres humanos. E o aprendizado nos realiza enquanto seres humanos. Então, aprender sobre as coisas terem significado para a gente é muito importante. Então, não vamos fazer a monografia mais um trabalho, mais uma tarefa, ou algo a mais que a gente tem que fazer. Não, vamos colocar ali, né, um pouco da nossa realização enquanto pessoa, né, enquanto ser humano, que é curioso. Nós sempre fomos curiosos, desde que a gente nasce, nós somos curiosos, só que a gente perdeu a alegria de aprender, muitas vezes, até porque muitas vezes fomos submetidos a um sistema de ensino que nos tirou esse privilégio de ter significado naquilo que nós estamos aprendendo e ter prazer naquilo que nós estamos aprendendo. A gente tem que resgatar isso sempre que possível. E a monografia pode ser um resgate. Vamos estudar aquilo que a gente gosta, vamos estudar com seriedade, vamos fazer com competência e vamos nos divertir aprendendo sobre algo que nos interessa. E vamos, com isso, nos tornar mais humanos, né? Além de nos tornarmos economistas mais humanos, né? Diante dos problemas, das questões que a sociedade nos coloca. Tá? Eu agradeço muito essa oportunidade de estar aqui com aqueles que estão assistindo, tá? E espero voltar aqui em outras situações, em outros momentos, para a gente continuar esse bate-papo. Muito obrigado, Lobão. Tudo de bom. Obrigado. Um abraço a todos.